Boa tarde. Oi, igreja. Boa tarde, igreja. Boa tarde, pessoal online. Seja onde você estiver. Boa tarde. Aqui no Brasil é boa tarde. Aí, não sei onde é. Hoje eu gostaria de ministrar algo no seu coração que fala sobre uma pergunta que possa, às vezes bate no seu coração e você não tenha pensado nem avaliado sobre isso. Mas a pergunta é se vai valer a pena. Você já deve ter perguntado essa semana hoje. Será que vai valer a pena? Aí pergunta a pessoa que está ao seu lado, vai valer a pena? Sabe, depois de tantos anos ministrando pessoas, ao longo de tantos anos, passando por situações sempre tão no limites, e vendo pessoas vivendo situações limites, sempre chega um momento na minha vida que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar decisões, eu sou uma líder. E essas decisões são muito difíceis para eu tomar, porque eu não posso levar em consideração o meu coração, eu preciso levar em consideração o que Deus está falando. E é muito difícil para mim. Mas às vezes você pode ficar andando na sua vida e perguntando, poxa, mas será que vale a pena? Sabe, você está vivendo situações e você, mas eu decidi entregar minha vida, decidi ajudar aquela pessoa, fazer isso, acontecer isso. Será que vale a pena? E nesses momentos, eu digo a você que só existe um caminho para você seguir quando você está passando por essa profunda questão na sua vida. Profunda. Porque isso é tão profundo que só Deus pode te responder. Você precisa olhar o que Jesus passou. O que Jesus passou? E aí, em cima disso, você avaliar o que você está passando e o que você deveria fazer. Amém? Você já olhou o que Jesus já passou? Leia João, o Evangelho de João. Leia Mateus. E você vai saber o que Jesus passou. Imagine você diante de uma situação em que uma pessoa diz para você, eu te amo muito. Eu jamais vou te abandonar. Naquele momento em que você recebe tal assertiva, tal afirmativa, o seu coração pulsa e você fala, uau. Quem faz uau? Eu faço uau. Que bom! Tamanha afirmação de amor é para que você possa realmente se alimentar daquele amor e achar, Deus é fiel, levantou pessoas para me amarem. Você já viveu isso? Uma pessoa disse para você, eu vou gostar de você pelo resto da minha vida. Não, eu estou com você. Hein? E você, num ato insano, porque é ato insano. Depois vai saber por quê. Aí naquele ato insano, você acredita. E aquilo você acredita. Mas Jesus não. Jesus, ele não era insano. Jesus, ele era Deus, ele era espiritual. Ele olhava as situações terrenas de uma forma diferente. Ele observava as situações e ele não se entregava àquelas emoções. Ele simplesmente avaliava aquelas situações segundo a vontade de... Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus 26,
26, 33. Vinte e seis, 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Quem foi que disse isso? Pedro disse, em outras palavras, ainda que todos neguem você, todos digam, eu não conheço esse homem, não. Eu vou lá e digo, eu conheço. Ele fez muitos milagres. Ele foi meu amigo. Ele foi o meu discipulador. Ele fez tudo por mim. Foi Pedro que disse isso, não foi Pedro? Pedro, pedra, Pedro, teimoso, Pedro. Mas não bastou. Não foi um dia depois, foi no mesmo dia. No mesmo dia. Olha como Jesus, ele era muito profético. Ele não se envolvia naquelas emoções dos discípulos. Todos vocês vão me trair. E aquilo foi uma ofensa para Pedro. Aquilo foi terrível. Como o mestre pode pensar isso de mim? Eu sou uma pessoa tão correta, tão boa, acredito nele. Como ele pode pensar isso de mim, mestre? Não acredita em mim. Mestre, você não acredita em mim. Certamente Jesus sempre acreditou em Pedro. Ele só não confiava na humanidade de Pedro. Ele sabia que Pedro poderia cair. Ele sabia que Pedro era capaz de traí-lo muitas vezes. Não só uma, muitas vezes. Como de fato o traiu. Mas isso mudou o amor de Jesus por Pedro? Mudou? Não. Aí Pedro, vou abusar. Quer dizer que eu posso fazer mal para Jesus e nada vai acontecer comigo? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 26 aí mesmo. Vamos no 34 a 35. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram. O que os discípulos disseram? E o que aconteceu? Não preciso nem dizer o que aconteceu, porque todos nós sabemos que Pedro negou Jesus. Quando uma pessoa veio perguntar você não é aquele? Você não é essa pessoa que conhecia? Eu? Não conheço ele não. Imagina, nunca ouvi falar. Aquele que foi ajudado, que foi ministrado, que foi cuidado, é aquele mesmo. Foi esse que traiu Jesus. E eu imagino, será que em algum momento Jesus perguntou, vale a pena? Vale a pena? Será que Jesus perguntou, vale a pena? Em quantos momentos nós traímos aquilo que nós dizemos para Jesus, jamais vou te abandonar, basta um relacionamento, basta um dinheiro, basta uma situação diferente, que a primeira coisa que você faz, ou basta que você não concorde com uma pessoa, a primeira coisa que você faz é... O que você faz? Você trai aquilo que Jesus te treina há tantos anos.
Vale a pena? Será que valeu a pena para Jesus? Afinal de contas, ele passou por todo tipo de situações que nós passamos. Ele falou que em tudo foi tentado, tudo. E se você ler ao longo da Bíblia, você vai ver que ele foi tentado em tudo. Ele passou por situações de muita escravidão mental, em situações em que ele teve que sofrer pelas pessoas que ele amava. Ele não sabia o que fazer com as pessoas que ele amava. Ele tinha que obedecer o tempo de Deus. Ele precisava obedecer ao reino. Ele estava lá pelo reino. Ele tinha que obedecer o tempo. Que dificuldade. Tem pessoas ansiosas, não? Há pessoas ansiosas? Pergunta a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado. Conhece gente ansioso? Eu nem pergunto para a pessoa que está do seu lado, porque ambos são extremamente ansiosos. Então, a questão é, se eu tenho essa ansiedade, e se eu vivo essa ansiedade, e eu estou muito ansioso, eu espero o tempo de Deus para as coisas? Tempo de Deus, eu espero? Não. Por quê? Porque eu quero agora. Eu quero para ontem. Eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira, não é verdade? Aí se não acontece da minha maneira, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu explodo. Eu tenho que fazer as coisas da minha forma. Mas Jesus não, Jesus, o caminho com Jesus foi diferente. Vamos abrir a Bíblia. Em João 11... Mateus, Marcos, Lucas e João 11, 6. Que diz: ouvindo, pois, ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Você acha que isso foi fácil para Jesus? Quem o fez ficar lá foi Deus. Ele não deixou ir lá. Estão me chamando. Lázaro está doente, eu tenho que ir lá, eu o amo. Eu preciso ir lá, ele precisa agora. E Deus... Imagina como deve ter sido difícil para Jesus não ir, quando ele achava que tinha que ir. E a luta dentro dele, eu tenho que ficar aqui. Sabe? Esperar o tempo de Deus não é só uma arte, mas é na capacidade que nós temos de obedecer. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Deus tem um tempo para todas as coisas, mas nós, na nossa ansiedade, queremos fazer as coisas para ontem, sem sequer sabermos se o agora resultaria numa perda muito grande para a nossa vida emocional. Jesus teve que parar, Jesus teve que esperar. Eu quero ir. Não, não vai. Imagina a luta dentro de Jesus nesse momento. Eu imagino como Jesus deve ter ficado. Ele espera isso de mim. Ele espera isso de mim. Ele espera que eu vá lá. Deus, Ele espera isso de mim. E Ele teve que aprender pelaquilo que Ele padeceu. Mas Ele não podia ir quando Lázaro o chamou. Ele não podia ir naquele momento. Porque Deus queria, pela vontade de Deus, que ele ficasse e terminasse a obra que ele foi chamado a fazer naquele momento. Então o tempo de Deus requer disciplina. Não emoção, disciplina. Não importa o que as suas emoções estejam,
nesse momento acontecendo, a disciplina, a necessidade de disciplina. Foi assim que Jesus nos ensinou. Discipline as suas emoções. Se você disciplinar as suas emoções, logo você vai enxergar que muitas coisas que você acha que tem que ser agora, na verdade você nem está preparado para tê-las. Você precisa esperar o tempo de Deus. Então, não era agora, não era agora. Mas vai ser quando, hein? Tem gente que chega perto de mim, pastor, eu vou casar quando? Eu quero uma profecia bem direta. Como é que ele é? Só para não deixar ele passar, porque vai que ele vem na minha frente. E aí vocês acham que eu respondo o quê? Pego a bola de cristal e falo, ainda que ele me mate, ficarei calada. Uma profecia dada no momento errado acomoda as pessoas, faz com que elas simplesmente não fazem nada, não façam nada. Sabe quantas pessoas eu já vi com unção, a capacidade de discernir? Profetas, capazes de mudar metade do mundo com a unção que eles tinham. Quando eles souberam disso, eu sou bom? Faça, Senhor. Quantas vezes você já sentiu assim? Eu sou bom, the bom, James Bond. E aí tudo aquilo que Deus podia fazer por você, porque, sabe, quando a gente começa a se achar muito bom, não precisamos perguntar nada a Deus, não precisamos nos aconselhar, somos autossuficientes, não é verdade? Fazemos negócios da China. Quem já fez negócio da China? Elefantes brancos. Eu tenho um monte de gente que chega para mim, pastor, eu fiz um negócio da China. Mas você ouviu os sinais, você buscou seu... Claro. Tinha uma morena na minha frente, e aquilo eu achei que era um sinal. E ela começou a falar assim, poxa, compra porque vai ser um bom negócio. Ela tinha olhos verdes, eu achei que aquilo era um sinal de Deus. Pergunta a pessoa do seu lado, isso é um sinal de Deus? Irmão, afasta-te do mal. Você foi manipulado e induzido a um erro. Mas eu estava falando que Jesus não teve que nem que passar por isso. Foi situações mais profundas. O nível de situações que Jesus passou, eu pergunto, será que em algum momento ele perguntou, vai valer a pena? Vai valer a pena? Olha como isso é profundo. O tempo que ele tinha que chegar lá. Não, você pode dizer, Jesus, ele não sentia tais coisas. Jesus via e domínio completo. Jesus tinha uma capacidade, um discernimento tão grande, nada acontecia. Vamos abrir em João 11:35. Perdão, 11:33. Que diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se. Quem se perturbou? Então aquilo influenciou ele. As circunstâncias influenciaram ele. Foi isso que aconteceu? Mas logo depois, não foi só as circunstâncias, aquilo entrou dentro dele, aquilo moveu, e aí olha o que aconteceu. Vai lá no 35. Jesus. Jesus chorou. E sabe por que ele chorou?
Porque lidar com essas emoções, lidar com essas situações, é muito difícil. Lidar com as situações das pessoas esperarem coisas de você que você não pode naquele momento. Dá um sentimento terrível. É um sentimento terrível quando as pessoas esperam que você vai tirá-las da situação, quando são elas que precisam decidir sair. O que pode um pastor fazer? Apenas ensinar você a sair, porque quem tem que decidir sair, quem é? É você. Você tem que decidir sair desse lugar. Você não pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Você tem que simplesmente decidir: eu vou sair desse lugar. Sim, mas as pessoas esperam que alguma coisa aconteça sempre. Elas não simplesmente se posicionam e vão, ande como se nada tivesse acontecendo no seu coração. Ande como se você já tivesse conquistado a sua vitória. Faça as coisas como se não tivesse doendo. Foi Jesus que fez isso. Ele foi até Lázaro e quando chegou, Lázaro estava morto. A manifestação física fez com que Jesus fosse buscar a grande vontade de Deus, porque ali a glória de Deus iria se manifestar. Portanto, se quando você está andando e todas as coisas à sua volta estão mortas, ali será manifestada a glória de Deus. Mas você precisa ter fé que Lázaro vai ressuscitar. Porque a primeira coisa que Jesus fez antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: tirai a pedra. Tira a pedra. Vai, tira a pedra. Isso você pode fazer. Qual é a pedra que está na sua frente? É o seu orgulho? É a sua teimosia? Qual é a pedra que você tem na sua frente? Qual é a pedra? Tira a pedra. Os milagres de Deus, eles podem acontecer sempre, sempre na sua vida, mas cabe a você tirar a pedra. Mas que pedra? Eu não tenho pedra. Como assim? Eu não tenho pedra nenhuma. Não. Deus não chegou perto de você e disse: tira a pedra? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Pediu para tirar alguma coisa? Tem alguma pedra no seu caminho aí? Fala a verdade. Tem. Porque se não tivesse, deixa eu dizer uma coisa para você. Se não tivesse, o milagre já tinha acontecido. Então o que você precisa fazer na sua vida é tirar a pedra. Você precisa tirar a pedra. Não fingir que está tirando a pedra. É tirar verdadeiramente a pedra. Porque é essa pedra que não deixa você ressuscitar. As áreas da sua vida que precisam ser ressuscitadas estão mortas porque você não tira a pedra. Imagine você. Jesus fala: Lázaro! Lázaro, ressuscita! E a pedra não foi tirada? Lázaro vai morrer asfixiado. Ou com síndrome de pânico. Um dos dois. Porque ninguém tirou a. Então quando você está pensando, vale a pena? Meu Deus, será que isso vale a pena? Será que vai valer a pena? Tudo isso que eu faço, as coisas que eu vivo, as situações. Vai até Jesus e veja o que Ele está fazendo a cada dia. O que Ele fez durante os 33 anos. Não. O caminhar com o Senhor começou aos 33 anos.
Mas o seu começou agora, ou começou há 5 anos, ou eu não sei quando começou, mas eu pergunto a você, quantas pedras você tirou para que Deus pudesse fazer o milagre? E aí você pode perguntar, Senhor, você crê que vale? Vale, Senhor, a pena? Porque existe o momento em que você espera que as pessoas possam cuidar de você. Quem já sentiu necessidade de alguém cuidar de você? Ah, poxa, vai, cuida de mim. Pastor tem muito isso. Ai, queria tanto ser cafuné, alguém cuidar de mim e tal. E você fica na expectativa que alguém vai fazer alguma coisa, te dar um chá, suco de abacaxi, coisas assim. Isso é indireta para o corpo. Lembrar que tem uma pastora, né? Aí, você fica na expectativa que as coisas aconteçam, que alguém vai cuidar de você. Aí você vai lá e você... Não, é agora. Alguém vai mandar um bilhetinho dizendo, oi, e um desenho. Deus te abençoe. E aí você pergunta a pessoa do seu lado, você já escreveu um bilhete para a pastora? Qual é a resposta que você recebeu? Qual foi a resposta? Eu não ouvi. Pessoal online, qual foi a resposta aí? Eu não estou ouvindo. Mas aí, claro, né? Numa situação dessa, o que a gente faz? A gente volta para a palavra e vai ver o que Jesus passou. O que Jesus passou, ok? Você cria expectativa. Vai todo mundo me abraçar hoje. Hoje vai todo mundo falar comigo. Aí você pega o celular, já viu gente que chega na igreja e pega o celular e fica assim. Fingindo que não quer falar com ninguém. Aí chega uma pessoa para falar com a pessoa. Quem já viu pessoas assim que usam o celular como medida de acautelatória de distância? Tá bom. Mas aí acontece que nesse momento em que muitas vezes Deus espera, e Ele espera muito, que nós cuidemos uns dos outros. Amém? E Ele espera, poxa, cuida de mim. Seja um atalaia. Seja uma pessoa que vai me defender. Pegue uma espada e me defenda. Enquanto eu estou lutando pelos outros, lute por mim. Se levante por mim. Vai. Não use a sua espada para matar os seus amigos. Use a sua espada para defendê-lo. E aí você escutando aquilo entra no seu coração. E você, não, vou orar pela pastora todos os dias. Vem até o espanhol na tua vida. Todos os dias, mamma mia. Je t'aime. Eu vou orar pela pastora. Vou interceder pela família dela. Vou interceder pela igreja e tal. E tuc, 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 tuc. E começa a festa. Tuc, tuc, tuc. Aonde você está? Aonde está a sua cabeça? Ou então, a criação da expectativa que você tem dos personagens híbridos da sua cabeça, ilações. Você começa a viajar na maionese. Em vez de você orar, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Nada. Tem gente que passa o tempo todo pensando em nada. E daqui a 15 minutos eu vou te perguntar, o que você está pensando? Você vai fazer? O que você vai falar? Nada. Tem gente que consegue, eu não sei como isso acontece. Mas tem gente que passa 15 minutos sem pensar em... Agora vamos imaginar que Jesus... Não. Porque ele mostrou um caminho, ele falou... Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus estava passando uma situação que Deus estava dizendo para ele, você vai passar por tudo isso. Ai. Meu Deus, eu vou passar por tudo isso.
vai passar por tudo isso. Eu preciso dos meus amigos. Eu preciso dos discípulos. Onde estão os discípulos? Discípulos! Onde vocês estão? Estamos aqui. Então, por favor, eu vou estar ouvindo Deus aqui. Você pode ficar aqui orando por mim? Enquanto eu estiver aqui buscando Deus, você pode ficar orando e intercedendo pela minha vida? Claro, claro. O que os discípulos fizeram? Como é que vocês sabem que eles dormiram? Eles dormiram. E eu pergunto a você: você está acordado? Você está acordado? Porque às vezes Jesus só quer que você ore, sabe? Ele só quer que você interceda por alguém ou por uma situação. Ele só precisaria de um pequeno tempo seu investindo em alguém que não fosse você mesmo. Mas dormir é tão fácil. Abrir mão do mundo espiritual é tão fácil. Largar e deixar as coisas para lá. Vamos abrir em Mateus 26. 26, 40. Mateus 26, 40. Que diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, logo quem? Pedro. Então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Nem uma hora de toda a minha vida que eu entreguei a você, todo o tempo que eu tive, porque Jesus teve pouco tempo na terra, Ele entregou todo o tempo aos seus discípulos. E nem uma hora, nenhuma sequer, eles puderam vigiar pelo mestre deles, pelo líder deles. E o que Jesus estava pensando? Porque aí eles falaram: poxa, mas eu não tenho tempo para dormir, né? Fico trabalhando com você o tempo todo. Estou cansado. A gente está cansado, trabalho demais. Pergunta a pessoa que está só: você está trabalhando demais? Você está. Estou trabalhando demais, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou cansado, estou fazendo um monte de coisa, minha cabeça está cheia de coisa, estou trabalhando demais, estou fazendo muita coisa. Tem sempre uma justificativa para o cara murmurar, não é isso? A murmuração tem sempre uma razão, não é? Estou murmurando, reclamando e tal. Mas peraí, vamos parar para pensar. O que Jesus estava passando nesse interregno? Nesse exatamente momento, o que Jesus estava passando? Enquanto o outro estava murmurando, dizendo que queria dormir, estava cansado. O que Jesus estava passando? Vamos ver? Vamos ver. Vai lá um pouquinho ali para o alto e você vai ver. Vai lá no 39, um pouquinho mais acima. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu. Não seja como eu quero, mas como tu. Então Jesus, nesse momento em que os discípulos não queriam orar, não estavam dispostos a fazer absolutamente nada que envolvesse a oração, intercessão e vigiar e orar, Jesus estava passando o pior momento de toda a sua existência na terra. Aí eu pergunto: será que Jesus perguntou, vale a pena? Será que
que vale a pena? Naquele exato momento ele podia dizer, não, não vale. Olha eles aí, dormindo, enquanto eu estou sofrendo, mutilado dentro de mim, tendo que me posicionar, entregar e passar por tanta dor. Porque ele passou por todo tipo de dor, inclusive de traição. Quem já foi traído aqui? Eu a cada semana sou traída. Então é um treinamento você ser traído pelas pessoas, principalmente as pessoas que mais te amam. Machuca? Pergunta a pessoa que está do seu lado, te machuca? Alguém me disse na semana passada algo que eu fiquei muito impactada. Ela disse, pastora, não, mas isso espetou no nariz, eu acho. Foi no nariz ou na orelha, alguma coisa assim. Aí a pessoa me disse, cartilagem não dói. Eu falei, em quem? É incrível como as pessoas machucam as outras. E elas simplesmente olham para sua cara assim, oh, doeu. I'm sorry. Já viu aquele sorry? I'm sorry. E fica lá. Não é cartilagem. Machuca. Está doendo. Inflamou. Ficou ferido. E está doendo. Ou você acha que não ficou doendo? E é interessante que quando a outra pessoa machuca a outra, ela fica, você tem que me perdoar, a palavra de Deus diz. 70 vezes 7. Ainda impõe a palavra para a pessoa. Pergunta a pessoa que está do seu lado, pode? Não, eu vou te magoar 70 vezes 7 e você tem que me perdoar. Olha, você acha certo isso? É certo? Claro que não. Colocar toalha na cama não é certo. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você faz isso? Nem precisa. Tem gente que nem precisa perguntar. Já sabe, você já sabe que bota cada. Então olha só, deixa eu te falar uma coisa. Isso é um insulto para aquelas pessoas que são organizadas. Isso é um insulto. Eu sempre falo e propago isso. Pessoas desorganizadas precisam aprender com pessoas organizadas. Amém? É, mais ou menos. Depende da minha urgência. Dependendo da urgência, vai até ficar no chão. Mas aí o que acontece no Espírito é que Jesus passou por um processo de muita dor. E ele certamente perguntou, vale a pena? Vale a pena? Será que vai valer a pena isso tudo que eu estou passando? Será que vale a pena viver tudo isso? Alguém já fez essa pergunta? Honestamente. Bom, para Jesus, ele decidiu que valeria a pena. Ele foi lá, cumpriu o propósito. Ainda que aqueles discípulos estivessem dormindo. Ainda que aqueles discípulos, os quais ele treinou, o traíssem. Ainda que ele tivesse que pensar cada hora que ele tivesse que responder às perguntas, porque as perguntas eram cheias de má fé e queriam sempre colocá-lo em situações difíceis. Vale a pena. Valeu a pena, porque pela decisão de Jesus, a sua decisão de aceitá-lo pela cruz, lhe dá a garantia da vida eterna. Vale a pena. Valeu a pena para Jesus, e certamente vai valer a pena para você. Se valeu a pena para o Mestre, certamente vale para você. Só que existe caminho que você precisa percorrer
E a decisão que você precisa reconhecer, Deus na sua vida, no seu coração, nas decisões que você está tomando. Deus não é para você viver só a cada domingo, a cada quinta, a cada terça. Deus precisa ser vivido todos os dias, de manhã, do seu café da manhã, na sua oração. Na sua decisão de não deixar que as pessoas que traíram você dominarem a sua mente. Das pessoas que simplesmente dormiram enquanto você precisava delas. Você já passou por isso? Eu precisava tanto das pessoas e elas não estavam perto de mim porque elas estavam dormindo. Então, se um dia você perguntar, será que vale a pena? Eu quero dizer a você que siga Jesus. Se Ele foi capaz de fazer tamanho sacrifício, você nunca vai conseguir chegar aos sacrifícios que Ele deu para a sua vida. Siga Jesus. E aí você vai entender. O que eu não daria na minha vida para enxergar o que eu enxergo hoje. Às vezes eu penso, se eu retirasse todos esses anos, cortasse todos os 20 anos da minha vida, toda a minha infância no Evangelho, todos os momentos que eu passei, se hoje eu não estivesse na igreja, se eu estivesse advogando no meu escritório e não conseguisse enxergar nada. Por outro lado, eu não teria sido traída, não teria passado por tantas desilusões que eu passei, não teria que dominar o rancor. Decidi não parar porque as pessoas me traíram. Eu pergunto, como ver vale a pena? Não são pelas pessoas, é pelo que você vê. Não são pelo que as pessoas podem um dia te dar, mas pelo aquilo que você enxerga. Você enxerga. E quando você enxerga, tudo vale a pena. Quando você enxerga, as coisas fazem sentido. O mundo espiritual é tão visível que você chega a tocar. Aí vale a pena. Amém? Amém. Entendemos isso? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Entendeu por que vale a pena? Olha, essa ministração que eu dei a vocês foi quase um parto. Teve até tempo. Foi feito até com outras pessoas. Foi muito profundo. Então agora eu queria pedir a vocês. É uma coisa um pouco diferente. Não é normal a gente... Tem uma música que eu escutei, que eu queria muito que vocês escutassem. Podem sentar, por favor. Feche os seus olhos. Pode aumentar, por favor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto.
te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Amém? Amém? A pergunta. Não é linda essa música? E ela retrata exatamente aquilo que eu quis ministrar a vocês. Feche seus olhos. Levantem-se, por favor. Amém, Senhor Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que cada um no seu coração possa buscar profundamente em Ti, Senhor, a razão pela qual estamos aqui, Jesus. Espírito Santo, transforme todo pensamento em vão, todo pensamento egoísta, todas as atitudes de acomodação de nossas vidas, Senhor. Traga-nos fé, Senhor. Traga-nos a capacidade de lutarmos, de enxergarmos cada vez mais. Faz um entendimento. Dá um entendimento a cada aqueles que estão buscando. Transforma o pensamento. Repreende toda a opressão das vozes que não querem cessar. Para que possamos preencher o nosso coração de fé. Ainda que não saibamos como, Pai, que possa valer a pena continuarmos andando, apenas porque enxergamos, apenas porque conseguimos enxergar e curarmos o nosso coração. E quando chegarmos ao momento em que depararmos com as nossas próprias fraquezas, que Tu possas ser a nossa força. Dá-nos a paz, a fé, a convicção para tudo transformar, Senhor. Senhor, e quando estivermos prontos para descobrirmos a verdadeira razão de estarmos aqui e seguirmos por fé e não por vista. Seguimos porque precisamos seguir, porque esse é o nosso chamado. Isso é aquilo que precisamos fazer. Quando não tivermos mais dependentes daquilo que esperam de nós, nem daquilo. Senhor, quando não tivermos mais esperançosos em coisas tão vãs, inúteis, em glória de homens. Quando finalmente percebemos que estamos nas Suas mãos, apenas nas Suas mãos, entregues completamente nas Suas mãos, então assim saberemos. Sim, Pai, vai valer a pena, Pai. Vai sempre valer a pena entregarmos os nossos caminhos a Ti, obedecermos a cada minuto a Ti, Senhor. Alimenta a nossa fé e firma a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Fique com Deus.